No YouTube, nas plataformas digitais, nas redes sociais ou no site. A qualquer hora ou em qualquer lugar, você confere tudo o que acontece no podcast da Serra da Mantiqueira. Manticast, onde o entretenimento e o conhecimento se misturam. Você tá pronto para dar um up na sua saúde? Na Academia Up, temos tudo que você precisa para atingir os seus objetivos. Na Academia Up, você encontra profissionais qualificados e dedicados a cuidar das suas necessidades, seja para perder peso, ganhar massa muscular ou melhorar a qualidade de vida. Venha conhecer um ambiente motivador com equipamentos modernos e um time que vai te ajudar a alcançar seus objetivos. Não perca tempo, comece hoje mesmo a transformação que você merece e dê um up na sua saúde. Fala pessoal, sejam bem-vindos à Academia Up. Funcionamos de segunda a sexta, das 6 da manhã às 10 da noite, não fechamos por almoço, e dias de sábado, das 8 da manhã ao meio-dia. Vem dar um up na sua saúde. Dê um up na sua saúde, treino forte me faz bem, com força, foco e fé. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos em mais um episódio. O Manticast de hoje recebe um amigo. Ele é radialista, é locutor, comunicador, hoje coordenador da Rádio Jovem Pan em Itajubá, Willer Cantuária. Willer, muito obrigado por aceitar o convite, me vou dar um papo, falar sobre rádio, né? Falar de rádio, que é algo contagiante, né? E eu já tava ficando chateado, cara. Porque, pô, o Weber pede o contato de todo mundo, né? Chamou o Bob, chamou fulano A, B e C. Falei, pô, esse cara não vai me chamar, não? Mas o Willer, pra gente começar o bate-papo, eu queria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória, onde você nasceu, onde você cresceu, como que foi, como que o rádio apareceu na sua vida. Cara, de Itajubá, sou itajubense, né? Comecei a gostar de rádio, eu tenho 51 anos, cara. Então, no final dos anos 80, 88, 87, eu tinha uma avó que ela tinha um relacionamento, né? E era um avô de coração, e ele comprou um receiver. Receiver, para essa rapaziada aí, é um rádio, né? Um rádio com um amplificador que você acopla nele, um toca-disco, um toca-fita, alguma coisa assim. E aí, botou uma antena de FM, que era parecido com uma antena de pé de galinha de TV, com um Buster. Buster era um amplificador de sinal. Itajubá não tinha ainda FM. Né? E a gente começou a ouvir a rádio Aparecida FM, e a rádio Libertas FM de Poços de Caldas, que é uma rádio da prefeitura, e a Atenas FM de Alfenas. Cara, eu fiquei encantado, porque eu já acompanhava o Yura, gostava de futebol, e acompanhava a jornada esportiva pela Rádio Itajubá. O pessoal da família gostava de rádio. Então eu consumia rádio. E quando eu descobri que tinha FM, com aquele som estéreo, que a gente só mais tinha... limpo, né? Limpo, em 2 canais, né, que preenche o ambiente. Porque o som estéreo que a gente tinha era do disco. Sim. Cara, eu fiquei fascinado, né? Era uma coisa que a locução era mais moderna, o AM era mais comunicativo, era mais bate-papo. Então comecei a gostar ali, cara. E aí foi, cara. Aí foi. Aí de repente passou alguns anos... A Rádio Jovem FM Itajubá começou com um time fenomenal. A Rádio Jovem de Itajubá começou com Fernando Guimarães, né, que está na D2 hoje, junto com você, com Bob Floriano. Se o Bob estiver assistindo aí, ó, meu mentor. Paulo Renato, Cláudio Papa. Os caras faziam aqui em Itajubá, no começo, e muitos faziam depois a D2. Lá em Santa Rita, que na época era Difusora 2. Então começou aí, cara. O pessoal de casa consumia a rádio, eu comecei a ouvir de tabela e gostei. A D2, pra quem não sabe, a Jovem começou, a D2 foi logo depois, né? Foi quase no mesmo período, né? Quase uma diferença, acho que de 1 ou 2 anos. 2 anos ali, né? Quantos anos tem lá? Lá tá com 37 anos. Aqui 2 anos. São 2 anos. Né? Vai fazer 40 já. O pessoal daqui saía, final de semana, muitos faziam lá, cara, né? Santa Rita sempre pegou mão de obra de Itajubá, né? Quiçá o Weber, abraço pra Nádia, Fernandinho, Flávio Esturino, tem mais gente, né? Tem bastante. Tem um pessoal de Itajubá lá, o Fernando Guimarães, né?
Fernandinho tá lá. Fernandinho é prata da casa, que o pessoal fala, né? Isso aí é. Bom demais. Willer, e como que nasce o Willer DJ? Foi mais ou menos nesse período Cara, eu de nunca início? fui DJ, cara. Nunca fui. Eu mixava, tocava, mas nunca fui. Eu era do rádio, né? Na verdade... Você começou na Jovem também, não? Na verdade é o seguinte, hoje em dia, na minha época lá, eu conheci um aluno da EFEI, que é meu amigo até hoje, perdi o contato, quer dizer, faz tempo que eu não o vejo, mas o Luiz Eugênio. O Luiz Eugênio era aluno da EFEI, era DJ do Bar Cultural e das Domingueiras, na época chamava EFEI, não Unifei, e o Luiz Eugênio era a rádio universitária, que era uma rádio estatal, uma rádio da Unifei, que fecharam, né, a rádio. Durante a semana tinha um pessoal concursado, né? Aquele pessoal do concurso, e final de semana, alunos colaboradores poderiam. O Luiz Eugênio era colaborador na rádio universitária. No final de semana, ele fazia. Bom, o Luiz Eugênio ia para ao casamento, para alguma festa, ia comigo, me deixava na rádio universitária, eu não era funcionário, não era coisíssima nenhuma lá, então comecei dando rata lá. E virei amigo do cara. E aí, por intermédio dele, comecei a frequentar as domingueiras do DA EFEI. E aí, ele me deu uma força, comecei na Panorama FM, né? Depois fiz um teste para Jovem, passei na Jovem, e um dia eu fui mandado embora da rádio Jovem. Mas eu já frequentava a domingueira, conhecia o que tocava, desde a época do Boca, DJ Boca, você não lembra, né? Não. Desde a época do Boca. Boca pegou uma época de auge lá, do auge, né? E aí, um dia, o dono da rádio me pegou com gente lá à noite, me pegou assim, a rádio não podia ter visita fora do horário. E pior que nem foi eu que abri a porta da rádio, cara. Foi não vou dedar o cara aqui agora, né? Mas eu ainda falei, apertaram a campainha, não abre a porta. O cara abriu, de repente apareceu o dono da rádio lá, e no outro dia eu fui mandado embora. Pô, no dia seguinte, me ligam do DA Unifei, olha, o Flavinho Sturino tá querendo sair da domingueira. E você não quer fazer um teste aqui domingo? Fui mandado embora numa quinta, num domingo eu comecei no DA. E DJ da domingueira, por fim acabei ficando DJ da casa inteira por alguns anos, até que eu fui empreender com uma escola de inglês, computação, né? E fiquei por 10 anos até nesse ramo aí, e fazia paralelo também, uma rádio ali, uma rádio aqui. Você falou o negócio de empreender, né? A gente vive num país no qual empreender é algo difícil, é arriscado, a gente sabe dos percalços que tem pela vida. Como que foi empreender nesse período? Cara, eu não dei muita sorte, porque você pega a crise imobiliária americana, crise aqui, crise ali. Agora, as pessoas pensam que empreender é abrir um CNPJ. Que não é isso. Abrir CNPJ é ser dono de alguma coisa. Sim. É ser proprietário. Empreender é espírito empreendedor. É você fazer ação de empreendedorismo, né? Praticar. Agora, você pode empreender no CNPJ de alguém, que é o mais aconselhável. Você pode ser um gerente, um colaborador, que você empreende no CNPJ de alguém, tá? Agora, foi uma experiência boa, cara. Eu fazia um curso técnico de processamento de dados na FEP, era monitor do laboratório, comecei a dar aula de computação numa escola aqui, a escola me mandou lá para Marmelópolis, muito longe, não tinha estrada para chegar, o último ônibus era 7h30 da manhã, que vinha de Marmelópolis para Itajubá. Se chovesse não tinha como ir embora, porque era terra, o ônibus não ia, e eu dava aula lá e era como DJ também. Falei, tô fora. Aqui não. Aí pedi conta, treinei alguém lá, e aí eu falei, vou montar a minha. Montei aqui, fiquei por 10 anos, montei em Pedralva também, lá eu vendi, e montei aqui, aí no final tava uma crise, tava uma inadimplência muito alta, eu falei, pô, tem negócio que você tem que saber a hora de morrer. Tem negócio que precisa ser morto para ser reinventado. A Kodak é um exemplo. Você acha que a Kodak não sabia que as máquinas digitais iriam surgir? Claro que sabia. Só que ela tinha aquelas máquinas de $1 milhão financiadas no mundo inteiro.
uma quantidade enorme. E se ela aderisse ao digital, ela seria colaboradora O fim dela mesmo. para o fim dos seus clientes que pagam financiamento. Então, ela não podia fazer isso. Né? Então, tem negócios que tem que morrer para você se reinventar. Mandar um abraço aqui para o Tiago da Biofísica, ele foi na Jovem Pan, no Jornal da Manhã, e contou a história dele. Né? Biofísica que tá em Batatais, Três Corações, Pouso Alegre, Estado de São Paulo, acho que Guaratinguetá, agora 2 unidades, ou Vale do Paraíba. Ele falou, a primeira unidade minha foi em Brasópolis, e eu quebrei. Ele falou que encerrou a atividade, quer dizer, o cara se reinventou. Então, em cada adversidade, é uma oportunidade para você se reinventar. E hoje você tá ali no Jornal da Manhã ali, sempre entrevistando inúmeras pessoas, obviamente passa ali empreendedores, como o próprio Thiago você falou, é algo que a gente vê no mercado hoje, às vezes surgem muitos pequenos empresários que acabam se dando melhor do que a pessoa, às vezes, querer pensar grande, né? Óbvio, é bom pensar grande, né? Mas se você não souber começar pequeno, você não consegue chegar a lugar nenhum, né? Tem gente que quer tudo pronto. Não, eu vou começar a hora que eu tiver tudo montado. Cara, as maiores corporações do mundo começaram do zero. Microsoft, numa garagem, não é verdade? Então, tem gente que quer tudo montado, quer começar, tem que começar, cara. Isso a Bíblia ensina. É com pouco. Né? Começa com o que você tem. Você tem um celular só, quer montar um podcast, começa a produzir conteúdo com o seu celular, cara. De repente você perde aquele microfonezinho ali, de R$70, que melhora um pouquinho o som, e assim vai, cara. Tem que começar. Sim. William, e o rádio, né, cara? Vamos falar de rádio, que é um negócio que a gente ama, como tá no sangue nosso, querendo ou não, o rádio pulsa ali, né? Cara, como que você vê hoje o rádio, até uma pesquisa recente que a gente te viu falando do período de pandemia, o rádio foi um dos meios de comunicação que mais cresceu, né? E muita gente falava da morte do rádio, anos e décadas falando da morte do rádio. O rádio, se for ouvir pelos especialistas, o rádio teria morrido muitas vezes, né? Por que você acha que o rádio continua crescendo mesmo no momento digital que está hoje, assim? Primeiro anunciaram a morte do rádio quando surgiu a TV. Começou ali e não aconteceu, né? A pandemia, as pessoas ficaram em isolamento, ficaram em casas, né? Tudo fechado. E o rádio impulsionou, aquele confinamento impulsionou por demanda de notícia confiável. Porque se abria uma página da internet, um falava para usar a ivermectina, outro condenava. Um falava que aconteceu isso, outro aquilo. Então, você busca informação com credibilidade. E credibilidade o rádio sempre teve. Sim. Então, impulsionou as pessoas confinadas, impulsionou. Agora, o rádio, o Weber, ele tem uma característica hoje. Ele alcança, segundo pesquisas, mais de 80% da população acima de 35 anos. Né? Abaixo, ele é consumível, inclusive está crescendo. Mas ele fica em áudios com anúncio. Primeiro, se você colocar podcast junto, primeiro é YouTube, Spotify, e o rádio. Isso nos jovens, na geração Z. Né? Então, o que está acontecendo agora? Você viu que as rádios adultas estão um crescimento significativo. Você pega em São Paulo hoje, a última medição, Band Popular em primeira, Alfa FM adulta em segunda, Antena 1 em terceira, quarto a 89, a Jovem Pan caiu para quinto, e aí, em sexto lugar, você tem a Nativa, se eu não me engano. Mas olha quanta rádio de conteúdo qualificado adulto, né? Então, cara, me preocupa uma coisa hoje. Apesar desse alto índice, me preocupa a renovação do público jovem. São poucas rádios que fazem conteúdos que vão de encontro ao público jovem. Eu posso citar aqui uma ou duas... a Dumont FM de Jundiaí,
é uma rádio voltada a um público jovem, e eu acho que atende bem, que não adianta você com aquela voz zona de locutor dos anos 60 querer Sim, conversar e segurar uma audiência jovem, né? O jovem consome o quê? Série, games. Então uma rádio para poder, no meu modo de ver, para poder fisgar esse povo, reter a geração Z, tem que ter conteúdo que chame a atenção do cara, né? Então tem que falar de game, vai ter que falar de série, cinema, né? E o jovem não está muito, o cara de 21 anos não está muito ligado às vezes na política, tem que ser menos política. Então tem rádios voltadas ao público jovem, mas são poucas. Então me preocupa também a renovação. E o rádio, cara, o rádio foi o que melhor adaptou, né? Por exemplo, a internet vai matar o rádio. Não, você está nos ouvindo agora. O que eu e o Weber estamos fazendo aqui? Isso aqui é rádio. Sim. Mudou o nome, hoje chama podcast, né? E aí você colocou um nome bacana aqui. Mas o que a gente fazia já no rádio, no veículo rádio, há mais de 40 anos? Podcast, cara. Né? Um jornal é um podcast, quando você tem um convidado ali, isso é um podcast. Sim. O papo reto da D2 é o quê? É um podcast. É rádio. Nós estamos fazendo aqui rádio. Né? Só. O que as pessoas precisam entender é o seguinte: rádio é o veículo. A forma como conteúdo. A rádio o veículo é uma produtora de conteúdo. A música é conteúdo, um programete é conteúdo, o jornal, um podcast, um bate-papo, enfim, uma notícia. Se esse conteúdo vai chegar até o ouvinte ou o web ouvinte, sei lá, pelo FM, por um smartwatch, por um smart speaker como a Alexa, caixinha da Google, por um computador, tablet, isso é o meio. O rádio é o veículo. E eu acho que um ponto interessante que você trouxe ali logo no começo da sua fala foi a questão da confiança, né? Outro dado também, uma pesquisa também mostra que o veículo com maior confiabilidade do público é o rádio, né, cara? Você ter um veículo que tem mais confiabilidade que jornais impressos, que jornais, outros meios de jornal, que portais, grandes portais, que TV, né? Então, assim, essa confiabilidade que o rádio ainda tem com a população, ela é muito importante. Né? Realmente é um veículo de proximidade, né? Rápido. Agora, eu sinto uma dor muito grande. O que donos de rádio têm abandonado as emissoras? A gente vê com dor no coração rádios sucateadas, né? Que não se modernizaram, não se prepararam e que não valorizaram o profissional do rádio. Pergunta hoje, qual jovem hoje quer ser locutor de rádio? Com tudo isso que o rádio representa, alcance de 80% da população acima de 35 anos. Você conhece algum jovem hoje que fala, quero ser locutor de rádio? O cara quer ser podcast, quer ser youtuber. Quer ser youtuber, quer ser qualquer coisa. Ah, por quê? Porque, paga mal pra caramba o cara. Paga mal, né? Eu sempre procurei, você é testemunha, a gente atuou junto já, fazia um monte de coisa. É o locutor, é o técnico, é coordenador, é programador musical, né? Tinha outra renda por fora. Mas quem é que quer atuar no rádio para ganhar mal? Esse piso é uma vergonha, e o dono da rádio tem que entender isso. Sim. É melhor você ter 2 ou 3 caras pica. Cara, pode falar qualquer palavra aqui? Pode. É melhor você ter poucos caras fodas do que ter um monte de porcaria para encher o quadro, para dizer, eu tenho 5 locutores, eu tenho uma equipe grande. Daí, né? Faz o pouco bem feito com caras que segurem a audiência. E o locutor, cara, também, o Weber, lá no começo nos anos 80, eu não vou falar de anos 70 porque não vivi essa época, não tem muita informação do rádio. Mas nos anos 80, o locutor, cara, era o âncora, era o comunicador. Você não podia chamar de locutor, é comunicador. Né? O cara abraçava a audiência, comunicava. E eu me lembro de uma rádio chamada Rádio Mundial, do Rio de Janeiro, que depois virou CBN.
E me lembro de um comunicador que eu ouvi à noite, e a Mundial era AM estéreo, né? Era o melhor som do AM do Rio de Janeiro. Não sei se é 860, alguma coisa assim. E eu ouvia muito o Good Night Mundial. O locutor é o Samuel França, e depois, à meia-noite, ele fazia Ritmos de Boate, que era de música dançante com o DJ Lipe, né? O cara dava show, cara. O cara dava show. Aí, nos anos 90, começou um movimento em São Paulo, onde as FMs, que eram plataformas musicais, né? Você ouvir música, tinha que ouvir FM. Era uma plataforma musical. Era o Spotify no FM, né? Da época. E aí, criaram um esquema. Vamos padronizar os locutores. Ele vai falar o nome da música, desanunciar a música, a hora certa, slogan, uma promoção aqui, ali, acabou. Porque se mandar embora o Weber, eu coloco o Joãozinho. É a mesma coisa. E todo mundo ficou ali, cara. Plastificou, né? Um negócio engessou a coisa, cara, e matou o rádio. Matou o rádio. Por quê? Porque a música virou commodity. É importantíssimo. Mas não é só. O rádio tem que ter notícia, tem que ter conteúdo, que vai muito além de música, companhia. E aí, cara, o que está acontecendo hoje? Nós estamos resgatando hoje no rádio aquela comunicação dos anos 80, aonde não tem mais. Se você é locutor hoje, com todo respeito, é desanunciador de música, falador de hora certa e de slogan, meu amigo, muda de rádio. Se você é dono de rádio e a sua rádio tá nessa, você já quebrou e não te avisaram. Tem que ter conteúdo, cara. O ouvinte quer ouvir que você tem que falar alguma coisa da sua alma, alguma coisa de dentro de você que não esteja no script. E a gente via muitas rádios, agora melhoraram, mas a Mix dos anos 90, do ano 2000, né? Mix 4 e 6, música A, música B, música C, daqui a pouco tem mais. Mas, cara, isso não funciona mais, cara. Funcionou na época. E eu acho um ponto importante isso que você trouxe, porque assim, a AM, ela sempre teve aquele lado de falar muito, de estar ali próximo do cara, contar, por exemplo, a história da música que ele vai tocar, do cantor que tá ali, de quem compôs, e aí conversava lá com a dona de casa, que muitas vezes mandava carta e tal, e a rádio, a FM, ela era totalmente ao contrário disso, né? Era justamente isso que você falou ali, o cara entra, anuncia e tal, sai, volta, coisa muito rápida, e basicamente era só música, né? E aí foi tendo essa mudança, e hoje em dia tá voltando a ser o que era o rádio antigo, né? De você ter mais comunicação, tanto que hoje a gente quase não vê só locutor por locutor, né? São mais comunicadores. Tem programa de rádio que você vê da própria Jovem Pan, de outra Mix, outras rádios, que basicamente é um podcast que tá ali dentro, ali, o cara falando, trocando ideia, batendo papo mesmo. O Pânico, né? O Pânico Sim. É assim. O Papo Reto lá da D2 lá, que o Reginaldo e o Marcelo. Que é muito bacana. Você vê que a gente reconhece quanto algo é bem feito, né? Independente da bandeira. Então é isso, cara, é isso. Conteúdo hoje. Claro que tem, por exemplo, você pega uma Jovem Pan, você tem 6 da manhã, Jornal da Manhã, edição nacional. 7 às 8, edição regional. São 2 horas de conteúdo falado. Aí você começa o Rock and Pop, que é uma base baseada em flashback, e já começa com meia hora só de músicas ali. Por quê? Porque também dá é um contexto. Dá esse alívio. Você passou ali 2 horas de comunicação, você dá estica um pouquinho de música. Né? Não dá para dar boa noite para cavalo, também bom dia para cavalo. Mas o cara tem que falar, o cara tem que comunicar. E isso é uma luta hoje. Locutores são contra isso. Por incrível que pareça. O cara quer falar só o nome da música. Meu amigo, tem que ter alguma coisa na tua alma, cara. Tirar um coelho da cartola. Bruno Mars, José e Bruno Mars. Lembrando que a José faz show hoje na Colômbia. Dá uma informação. Fala alguma coisa que o teu ouvinte não saiba. Agora o cara ouve a rádio um dia. O cara fala do mesmo jeito. Amanhã, no mesmo horário. Ele volta do break comercial da mesma forma. Pô, meu amigo, faz um contrato com ele, Weber.
chama setup, pega um software de inteligência artificial, grava as nuances dele, paga só o setup para ele e fica com a voz dele, que vira piloto automático, aquilo ali é algoritmo. Né? Tem que ter o lado humano, e essa falta de lado humano que matou o rádio, principalmente o rádio pop e rock, porque o popular sempre fez bem. Você nunca viu um locutor de rádio popular desanunciador de música só. O cara comunica. E eu vou dar exemplos aqui, ó. Leandro Mendes, da Ótima FM. Cara, o cara é um showman. O nosso amigo lá, Johnny Mendes, que é coordenador da Nativa, é locutor lá já há 24 anos, é voz das chamadas da Alfa FM São Paulo. Da Minas. Coordena a rede de rádios aqui, sul-mineira, a Minas FM, né? Seu Zé, abraço. Né? E pega o Johnny Mendes no ar e fora do ar, o que ele faz nas redes sociais. O cara é um comunicador, cara. Então, o rádio popular nadou de braçada por causa disso. Esse engessamento do rádio pop rock. A coisa agora, a turma acordou e tá mudando. E justamente, né, dos anos 2000, 2010 para frente ali, o crescimento das rádios populares no país foi gigantesco, né, justamente por conta disso, né, de ter essa comunicação mais efetiva, né, e que valida o papel do rádio, né, com a população. Eu acho que outro ponto também que eu acho importante, que você trouxe também, que você falou ali no começo, assim, o profissional do rádio. Hoje é muito difícil você achar um bom profissional no rádio, né? Cara, não tem mão de obra hoje. Por exemplo, se a gente quiser contratar alguém, a gente tem que pegar alguém que tá já em alguma emissora e bancar. Do zero não tem. Não tem. E o pior, claro, a gente pronta, sempre foi difícil no rádio. A gente começou um dia. Não tem nem candidato para... Pô, Weber, na minha época, eu fazia de graça na rádio universitária, né? Pô, ficava ali feliz da vida. Aí, o primeiro emprego que eu arrumei foi na Panorama, quando o Paulinho Cachoeira lá saiu, e eu ia ser operador de som na parte da noite, não podia falar ainda, de 8 às 2. Depois foi mudar a rádio foi passando a ficar, a rádio fechava 2 da manhã. Aí passou um tempinho, cara, alguns meses, das 10 às 4 da manhã. E eu ainda tinha que dormir 2 horas dentro da rádio, e a rádio é lá no alto do morro, né? Para ir para aula às 7 da manhã na FEP. Pergunta hoje quem é que paga esse preço. Não, eu vou atuar numa rádio das 10 da noite até 4 da manhã, vou dormir na rádio até às 6h30, 2 horas e meia, e vou para a escola. A turma não paga esse preço hoje. Não. Né? Não tem mais. Acabou, cara. Quanto cara da velha guarda aí já dormiu na rádio? Você atuou aqui na Alterosa, né? Sim. Eu passei cobrindo férias aqui, lá nos anos 90, cara. E o dono da rádio Jovem, saudoso, Dr. Mafra, não deixava ninguém da rádio. Ó, tá em outra emissora, né? Tá fora. E eu precisava de grana, cara. O Flavinho ia tirar um mês de pestana, né? Ia ficar de férias, né? E me indicou. Saltou o Zé Fernandes, né? Fez contato comigo, falei, tá bom, tô lá. Cara, então eu saía da quarta-feira, por exemplo, fazia Rádio Jovem no meio-dia às 4 e vinha, na época era 107 FM, você lembra? Sim, sim. E fazia ali das 8 até 1 da manhã, né? E morrendo de medo do Mafra poder descobrir, cara. Pô, descobrir, tô fora. E ligava ouvinte, cara. O Willer, na 107, e falei, pô, acabou, né? Vai contar. E aí eu dormia na rádio, né? E dava passe de ônibus pra gente da Sartori, se lembra? Sim, sim. A gente dormia no quartinho da rádio pra ir embora no outro dia, né? Aí passou um tempo, falei, pô, não tô com medo. Indiquei um outro colega meu, chamava Rômulo Marques, DJ famoso do Rio de Janeiro, tinha disco gravado, foi da Jovem Pan do Rio, tava em Itajubá, foi DJ da Túlia, tava na Rádio Jovem na época. Foi o Rômulo, eu não vai dar mais não, o dono da rádio descobri, tô demitido. Você não quer pegar? Liguei pro Zé Fernandes, seu Zé, só me perdoa, mas é assim, mas quero indicar o Rômulo. Aí eu tô ouvindo o Rômulo Marques, cara, à noite na rádio. E aí, quando vê,
falou a hora, por aqui Roger Marques até a meia-noite. Eu falei, Roger? Acho que eu ouvi errado. Ouvi de novo Roger Marques. Ô, Rômulo, liguei pra lá. Que negócio que é esse de Roger? Você acha que eu sou louco de falar que eu sou o Rômulo? O Mafra, descobri? Então, são histórias do rádio, né? Sim. A turma hoje não faz mais isso, cara. Não é só no rádio, não. O Weber, com a pandemia, as pessoas descobriram que tem outras formas de ganhar dinheiro. Por exemplo, o cidadão hoje faz o acerto no trabalho, compra uma motinha, pô, ele vai atuar no iFood, iPad, vai fazer carrito pro Shopee, Mercado Livre. Ele sabe que tem ganho. Ele pode montar um podcast, ele pode financiar um carro ou alugar um carro e atuar como Uber, né? Ou aplicativo qualquer. Ele pode montar, por exemplo, uma hamburgueria só no delivery, com uma página linda, com, né, uma parte gráfica excepcional, marketing digital, né, e atuar em casa. Então, as fontes de renda, a geração Z descobriu que, não só, né, mas principalmente ela, que tem outra fonte de renda. Sim. E pesquisa comprova, cara, que normalmente essa turma que tem renda em casa ganha 30% a mais que salário mínimo, em média, não, pelo menos, cara. Então, cara, pô, um salário mínimo para ficar o dia inteiro aguentando um chefe e eu poder ter um delivery, eu vendo bolos, eu, sei lá, faço o que for, revendo um produto, Uber, mototáxi. O cara descobriu novas formas de ganhar dinheiro com a pandemia, cara. Mudou muito o cenário, né? Mas acho que um ponto também que eu acho que é válido, que você trouxe, por exemplo, quando você falou a questão quando você começou no rádio, né? Eu também comecei novo, tinha 9 anos de idade, eu comecei na M daqui de Brasópolis. Rádio Cidade? Na Rádio Cidade. Na época o Vasquinho tinha acabado de assumir lá, meu pai trabalhava lá, eu acordava 4 horas da manhã, ia trabalhar com meu pai e saía de lá para ir pra escola, ficava lá como operador de áudio. E isso era de segunda a segunda, todo dia. Mas hoje, essa nova geração, uma coisa que eu cheguei a ver pesquisas também, provavelmente você deve ter visto, essa nova geração, até os 25, pouco menos de 30 anos, muita dessas pessoas dessa nova geração não duram muito em emprego também, né? Tem uma rotatividade muito grande desse grupo, né? Principalmente os 20 e poucos, 25 dias, chegam a ter 4, 5 empregos no ano, se não tiver mais, né? Por conta, eu acho que desse compromisso, desse comprometimento, que às vezes é uma coisa que a gente tinha antigamente, né? Que o pessoal, até mais velho que a gente tinha também, às vezes você se propunha fazer algo para não receber nada ou receber pouco, para pensar no futuro depois estar ali, né? Hoje em dia o pessoal quer coisas mais a curto prazo, né? Eu quero isso para ontem, né? Isso é uma dor muito grande do empresário hoje, né? Os caras não fazem carreira. Agora, como é que você retém talentos hoje? Você tem formas de reter talento. Isso é um fato que você falou. O cara não faz carreira hoje numa empresa, é muito difícil. Então, para você reter um talento, o que você faz? Participação no lucro. E se o cara for de alta performance, vira teu sócio. Você retém o cara. Vira teu sócio. 10, 15, 5%, 40%, se o cara for fenômeno, né? Agora, essa geração nova também tem uma coisa que tem que tirar o chapéu. Weber, você tem que idade? 41. Eu tenho 51. Né? Na nossa época, cara, pra gente largar, abandonar um emprego, se não tivesse alguma coisa em vista, cara, a gente não saía, cara. Sim. Pô, eu vou ficar sem grana, cara, eu não vou ter dinheiro. E aí, cara, como é que a gente não saía? A gente engolia sapo, cobras e lagartos e ficava, cara. E era uma época que não tinha assédio moral, não. Não tinha reforma. Você tinha que aguentar. A garotada nova agora, meu amigo, aqui, ó, pega o boné, não tem nada, não tá nem aí. São corajosos. Os caras saem fora, tô saindo fora. Né? Mas o que você falou é uma pura verdade.
Se o cara tem alta performance, né, retém. Normalmente numa empresa, Weber, você vai ver ali uma porcentagem de gente que faz só aquilo que é o protocolo. Pô, a obrigação dele é isso e me entrega isso, tá tudo certo. Tem um pessoal que normalmente é 10%. Que se não existisse lá, não faz falta. 10% normalmente numa empresa, se você tirar, não faz falta. E tem uns caras que são alta performance. Se você for agraciado com um cara desse, pega o cara para virar seu sócio e retém. Porque esse cara não vai ficar ali. E tem muito modelo de negócio que trabalha assim, né? Você vê, principalmente em seriado norte-americano, você vê o cara da empresa, o cara tá Shark ali, Tank, né? O cara vai virando sócio, o cara vai crescendo, isso, o cara compra cota, né? É isso, você tem que reter talento, cara. Quanto tempo vai demorar para você formar uma pessoa? Você ficou com o cara lá 9, 7 anos, o cara adquire um know-how, conhecimento, e aí você perde o cara e começa do zero. Justamente. E acho que um outro ponto também, tem uma pesquisa recente que saiu sobre como que é formada a população hoje, na média, né? População média hoje no país, né? O brasileiro médio. As famílias, elas têm, a classe média baixa, preocupa menos com formação e mais com qualidade de vida. Então, assim, o cara preocupa menos no filho ter uma formação acadêmica, às vezes, mas prefere ter uma qualidade de vida. Ou seja, eu prefiro que meu filho faça alguma coisa que ele goste, que eu faça alguma coisa que eu gosto, mesmo recebendo pouco ou recebendo um valor razoável, do que, às vezes, se ter uma boa formação ou ter alguma coisa, você está trabalhando, ganhando bem, mas ter estresse, a qualidade de vida hoje é um ponto principal. Weber, né? 70% da população ativa no mercado de trabalho faz o que não gosta. Está atuando onde não queria estar. Na área onde não gostaria de estar. Isso é pesquisa. Tem uma outra coisa. Aquilo que é hobby é gostoso, não é? Muita coisa que é hobby para você, para mim, o cara ganha milhões. Sim. Aqui, pega um tenista renomado mundial. Quanto que ele não ganha? Com a bolinha para cá e para lá. Milhões. Com um hobby, e que é talentoso e ganha dinheiro. Você pega, por exemplo, o Ratinho. Ratinho é um apresentador, dono de uma rede de rádios. Rede de TV. Dono de 6 repetidoras do SBT lá no Paraná. O Paraná inteiro do SBT é dele. Tem fazendas, um monte de coisa. O Ratinho ama o que faz na TV, cara. E ganha bem pelaquilo que faz. Então, começa a pensar nisso. Aquilo que é hobby para você, muita gente ganha dinheiro com aquilo. Esse podcast pode ser hobby para você, mas você pode monetizar ele ainda mais. Ele pode ter ramificações. Um podcast da saúde, alguma coisa ligada em empreendedorismo, A, B ou C. Então, o teu hobby pode virar dinheiro. Basta saber empreender, né? Saber o caminho. Aí é um negócio, cara. A gente não é ensinado, cara. Sim. Você é advogado. Não formei, mas você foi até quase ali, né, cara? Mas pode continuar. Mas o advogado pode ser o melhor do mundo, cara. Se ele não souber vender, ele não tem cliente. Sim. O dentista pode ser bom. Não souber vender, não vai ter cliente. Né? E ensinar a vender é uma coisa que não se ensina, cara. Quem é que ensina a vender helicóptero? Quem é que ensina a vender carro? Quem é que ensina a vender produtos de segurança? Não tem escola que ensina. Uhum. Você tem faculdades aí, hoje, eu não vou citar nome, tem um monte, que o curso é administração. E que no curso tem uma matéria de um semestre ou 2 chamada marketing. E a escola não tem aluno. Quer dizer, estão ensinando Estão ensinando o que ali? Aquilo que não funciona nem para eles. Ensina marketing e a escola não tem aluno. Então, o brasileiro não é ensinado a vender. Né? Você já parou para pensar por que a sala de aula por que tem que ser enfileirado? Por que no intervalo tem aquela sirene que parece uma fábrica? Esse modelo aí é um modelo de revolução industrial, que preparava a mão de obra para a indústria. Um modelo ultrapassado. Né? Tem que mudar isso aí.
Eu conversei com um gerente de uma loja de departamento, uma das maiores do Brasil, não vou citar o nome da rede aqui, é gerente de uma unidade, uma cidade próxima a nossa. Ele falou, ô Willer, e me deu um livro, né, com a história da loja, de uma pequena bicicletaria a mais de 300 lojas, com prédios próprios, né, enfim, uma das maiores do Brasil. Ele falou, há 4 anos eu tô procurando meia dúzia de vendedores, 4 ou 5 eu não consigo. A esposa do cara vai lá para levar o currículo do cara. Vai a mãe, pô, tem uma vaga pro meu filho, pode ser qualquer coisa, até vendedor. Então, vendedor, na cabeça da maioria das pessoas, ainda hoje, é o cara fracassado, que deu errado no ramo dele e virou vendedor. Eu te pergunto, se o McDonald's não vender, quebra. Se a Elibras não vender, ela quebra. Se a BYD não vender, ela quebra. Vendedor, a venda é a coisa mais importante numa empresa. Produto bom vende sozinho, isso é mentira. Quem é que te contou isso? Justamente. E aquilo, assim, o cara que vende, como você disse, assim, você não tem lugar para você aprender. Uma escola de fato que chega ali e te ensina e fala, faça isso, faça aquilo, faça aquilo. Te dá algumas pessoas trazem métodos, e hoje nem sempre o método ele é de fato eficaz. A gente vê aí muitos coaches, muitas pessoas que vendem curso. O cara vende curso para ensinar você a vender curso. É mais ou menos assim, né? o cara é um consultor, abre aspas, tá? Qual é a empresa dele? Não, a empresa dele é uma empresa que foi montada para ensinar você a montar a sua. Né? Quer dizer, ninguém pode te ensinar um percurso que não percorreu, cara. Uma trajetória que não teve. Você pega Flávio Augusto, por exemplo, dono da WhatsApp, comprou, vendeu, recomprou, comprou o Orlando City, bilionário, né? O cara fez uma história. Então ele ensina. Você pega aquele cara, o João Adib da CIMED, né? O Ricardo Elétrico, antes de vender, ele teve milhares de funcionários. Então o cara tem know-how. Carlos Wizard, né? João Apognato, o Cimesato, que começou tem a Oral Sim, foi um fundador da Microlins, o maior dono de franquias do Brasil. São caras que tiveram um percurso. Então tenho que ensinar. Agora tem muito coach aí, cara, que tá ganhando dinheiro vendendo curso, enganando bobo. Não, o que mais tem hoje em dia, né? Hoje em dia a profissão de coach agora tá mudando, né? O nome coach, né? Eles estão tirando o nome de coach, tá virando mentor, mudando a terminologia. Mas você trouxe bem um nome de inúmeras figuras hoje que são grandes nomes, né? Do empreendedorismo. João Klepper. Do empreendedorismo. E todos eles, se for parar pra pensar, são bons vendedores. Exatamente. Qual é a característica em comum de todos eles? São bons vendedores. Vendedores, cara. Vendedores, cara. E o que é vender? Vender é informar. E muitas vezes a venda é a base de perguntas. Ao invés de você ficar meia hora, vou vender um curso de inglês aqui. Ao invés de eu ficar meia hora te falando, Weber, inglês é importante porque é a língua oficial dos negócios, porque 80% do dinheiro mundial está em mãos de pessoas que falam inglês. Em vez de eu ficar meia hora te convencendo, você veio até mim na minha escola. Você já veio. Né? Weber, o que te levou a procurar inglês agora? Faço uma pergunta, aí você vai responder. Responde. Mercado de trabalho, não sei o quê, eu acho que eu vou ter mais oportunidade. Você que respondeu para você. Ah, tá. Pelo que você me disse aqui agora, então, na sua opinião, com o curso de inglês, a sua chance no mercado de trabalho, na sua área de atuação, aumenta. Aumenta, não sei o quê, papapá. Eu não precisei te convencer que é importante inglês. Com perguntas, você mesmo está vendendo o curso para você mesmo. Então, vender é informar. Tem técnicas, né, ali. Então, mas ninguém ensina a vender, cara. Mas hoje em dia tem podcasts aí que estão ajudando muito, né? Muito. Porque a verdade é essa. Salvo exceções, qual é o ciclo natural das pessoas aqui? Não tem problema nenhum nisso. Mas a nível de economia,
A nível de nação, isso não é bom. As pessoas são moldadas, e não tem problema nenhum nisso, tá? A estudarem para arrumar um emprego, para poder aposentar e viverem de pijama no INSS, que é uma pirâmide. Sim. A partir do momento, quando tem mais gente contribuindo e menos pessoas recebendo, para de pé. A população brasileira está o quê? Está envelhecendo. Daqui a pouco, não vai bater. E vai ter outras reformas. Já é uma mixaria. Eu conheço pessoas que pagaram aposentadoria referente a 20 salários e recebem 5 mil. É o teto, né? E outro ponto que você trouxe que eu acho importante, justamente isso, né? A população ela está envelhecendo bem, né? Com saúde, porém o gargalo ele vai aumentando, né? Eu recebi aqui há pouco tempo atrás o pessoal que cuida de uma casa de convivência aqui, e eles estavam falando que, como eles acompanham muitos eventos voltados, né, para a terceira idade, e aí eles falavam assim, pra gente é algo que a gente viu uma evolução muito rápida ao longo dos últimos 10 anos. A gente ia em reuniões e o pessoal falava assim, em 2025 a média de vida da população vai chegar a quase 100 anos. Já estamos em 2025. Você sabe que na época de Jesus ali, a turma vivia 38 anos em média. Como é que foi mudando, né? Você pega o cara cinquentão hoje, vou tirar a exceção minha aqui, tá? O cinquentão hoje é o 30 anos dos anos 90, 80, meu amigo. A mulher hoje cinquentona é a 28, 29 dos anos 80 e 90. Né? A qualidade de vida mudou muito, né? Agora, no rádio me preocupa ainda, Weber, a falta de mão de obra. A sua rádio, lá que você atua, foi buscar mão de obra onde? A Nádia da onde? Sim. Fernando Guimarães. Flavinho tá gordo pra caramba. Abraço pro Flavinho. Tá gordo, vai quebrar a cadeira aí. O Flavinho é da onde? Né? O Fernando. Não tem mão de obra, cara. Tem que buscar fora. Essa que é a verdade. Agora, tem cursos aqui. Tem um curso chamado Rádio Oficina e o Senac de São Paulo. Você pega a maioria de São Paulo ali, das grandes rádios, você pode ver, fez Rádio Oficina ou fez Senac, né? Mas ainda é uma mão de obra que tá escassa no mercado, porque paga mal pra caramba. E voltando a falar sobre comunicação, como você trouxe, né, essa questão da mão de obra. Hoje a juventude, quando ela chega, as poucas que chegam no rádio, não sei como que tá lá para você, mas quando você vê as poucas que chegam, elas têm uma visão totalmente diferente do que o rádio tá hoje ainda, né? Muito, muito, muito diferente. Tem que... eu acho que a solução é pegar um cara, um youtuber da vida aí, adaptar o cara pro rádio. E como que você vê hoje, né? A Jovem Pan é um exemplo disso, que a Jovem Pan ela se reinventou também para a TV hoje, para as redes sociais, para a internet. O Tutinha, né? foi visionário. O Tutinha foi primeiro que todo mundo, cara. O cara enxergou o que ninguém viu. Né? Quase tudo que você vê hoje aí é cópia dele, cara. Ele foi à frente do tempo. Você pode não gostar de uma música ou outra, um estilo musical, mas o cara foi pica. Né? A TV Jovem Pan era um sonho dele há muito tempo. A família Carvalho lá tinha a Record, foi vendida, né? Mas então ele fez uma coisa híbrida. Uma produtora de conteúdo que distribuísse o conteúdo, seja pelo FM, seja pelo YouTube, seja pelas redes sociais, seja pelo um aplicativo, que tem o Panflix, seja não importa o meio. Multiplataforma. Exatamente, multiconectado, cara. A produtora de conteúdo, mas sempre, dos 1.000 colaboradores do Grupo Jovem Pan, na Paulista, em São Paulo, sempre o carro-chefe é o veículo rádio. E como que você vê essa evolução do rádio hoje pro digital, né? Porque o rádio ele acompanhou um dos primeiros veículos aí pro streaming, né? Quando o pessoal tava lá atrás ainda falando como que seria isso, a TV não ia, foram surgindo os streams, o rádio já tava na internet, já tava migrando pro streaming, mas hoje
a internet ela é uma realidade em qualquer lugar, em qualquer canto, né? Tem que ter a mesma atenção que tem com o som do FM, a mesmo carinho tem que ter com o som digital do streaming. E a gente vê ainda muita gente com taxa de transmissão baixíssima, né? O cara transmitia, sei lá, 64 kbps lá em 2009, hoje ele quer continuar. Não faz sentido, né? Então, o digital é importantíssimo hoje. Claro que para muita gente, Weber, o rádio mexe com a imaginação da pessoa. Pô, o dia que eu fui conhecer um certo locutor, você imaginava que o locutor era de um jeito e era totalmente diferente. Então, Sim. o rádio se imaginava, cara. E quando tem imagem, algumas pessoas reclamam, pô, a imagem perde um pouco Mata da pouco, né? imagem. Mas, cara, faz parte, né? Hoje em dia a coisa evoluiu. É um canal de distribuição. Você vai perder aquele nicho. Se você não ocupa aquele nicho, alguém vai ocupar. Eu acho que um outro ponto importante também do rádio é poder chegar em qualquer lugar, né? Apesar da gente acabou de falar da questão da internet. A internet hoje ela se massificou, basicamente em todos os lugares você tem. Só que ainda existe aqueles pontos cegos, né? No próprio celular, às vezes tem lugar que a internet não funciona direito, ou o sinal do celular não pega direito, mas o rádio tá lá presente, né? Acho que isso também é um ponto que ainda se mantém forte, né? O rádio, cara, ele... independente da forma de consumo dele. Tem pessoas que consomem tanto no FM quanto no digital de acordo com a conveniência e o local que está. Tem ouvinte que, hora eu ouço a D2, a Jovem Pan, pelo FM, hora eu ouço pelo streaming, pelo aplicativo, depende da onde eu tô, da facilidade do momento. Agora, o rádio, cara, para você poder acessar o Instagram, você consegue dirigir e acessar o Instagram? Não tem como. Não, até para assistir um filme, você vai no Instagram, você não tem como olhar nos dois ao mesmo tempo. Você tira um pouco da sua atenção. O rádio não, cara. Atende cliente, a gente toma um guaraná, joga futebol. O rádio permite que você continue fazendo o que você está fazendo sem ser interrompido, cara. Tá ali, de plano de fundo. Né? Então, isso é legal do rádio. É por isso que 82% do áudio consumido no interior de um veículo é o rádio, cara. O rádio, ele domina os carros, né? Mas eu não entendo muito desse assunto, mas, pô, existe modelos de rádio digital, de FM digital, que o Brasil ainda não adaptou. Não adaptou e não vai, né? Já vai pular essa parte. Não é o digital streaming, era o digital no FM. Europa, teve modelos europeus, japoneses, americanos, e a gente até pensou em criar um modelo próprio nosso aqui. Você poderia ter no 98.7 vários canais diferentes, por exemplo, a Jovem Pan Entretenimento, a Jovem Pan Classic, a Jovem Pan News, tudo no 98.7, né, apenas mudando o canalzinho ali. E não pegou isso aqui, cara. Isso acho que a Amit, o governo brasileiro, comeu bola, né? Entenderam que o FM tem uma qualidade interessante de alta definição, atende bem o usuário, então, né, isso, e a mudança de sistema de transmissão, haveria uma demanda de novos receptores que encareceriam, que a população poderia não aderir, enfim, talvez seja isso. Tem países do mundo que já não existe mais o AM há muito tempo, mas também o FM tá sendo tirado por conta esse do FM é meio mal entendido. Isso, a Noruega, é uma matéria que a Noruega não tem mais. Né? Vamos entender. Não é que a Noruega só tem streaming, não. Nada disso. Ela tem transmissão FM. Só que ela não tem transmissão FM analógica. Sim. Ela tem a transmissão FM digital, mas pelas ondas hertzianas. Porque uma certa vez eu estava lendo uma notícia sobre isso, né? A AM ela tem um custo muito alto, né? O AM não dá mais hoje, né? O FM tem um custo mais baixo, mas o digital ele consegue baixar mais o custo ainda do que o FM convencional, né? Segundo o estudo, por exemplo, se você tem uma
uma rádio de 5.000 watts de potência. Você com 250 watts de potência, olha para você ver, uma rádio de 5.000 você tem um alcance X. Com 250 você teria o mesmo alcance, com uma diferença. É igual Wi-Fi, não chia. Ou pega ou não pega. Então, com menos potência você tem um maior alcance, né, e uma qualidade muito superior. Só que entenderam que o FM atual tem uma qualidade de alta definição, ok, e atende a demanda, é de graça, é barato e talvez o consumidor, o ouvinte, não estaria disposto a comprar esses novos equipamentos que custam caríssimos, né? Você pode comprar um aí em marketplace como Mercado Livre, eBay, o Shopee, acho que o mais barato ali deve ser quase R$1.000, o mais barato. Então é caro um receptor desse aí. E como que você enxerga essa migração do país para todo pro FM, saindo do AM? Você acha que foi positivo? Você acha que é interessante? Isso aconteceu no governo da Dilma, né? Uhum. Iniciou lá, acho que ainda tem algumas emissoras que estão em AM, né? Cara, era a última cartada, porque com a tecnologia, o sinal do AM, né, ondas médias, né, era muito contaminado, com muita interferência. Então não dava mais. Ou era migrar, ou fechar a porta. Se parava perto de um fio de alta tensão, com os aparelhos eletrônicos, raio-x, e não dava mais, cara. Aquilo ali teria que ser feito. E foi uma sobrevida, muita rádio migrou. Uhum. Muita gente tinha um grupo de rádios, né, que já estava consolidado no FM, e quando migrou não sabia o que fazer com a rádio. Aí começou a ter uma expansão novamente das redes, né? E agora, o que preocupa, Weber, isso não tem uma estatística exata, mas a gente conversando e no meio, né? 70% ou 60% das rádios estão deficitárias atualmente hoje. Tem que fazer algo fora da caixa. Tem que conhecer o seu local, a sua micro-região. A região, o consumo Itajubá, Santa Rita, Pouso Alegre, de repente é diferente de Itajubá, que é diferente de Varginha, que é diferente do interior de Goiás. Então, o rádio, apesar de ser uma rede, você pode estar numa rede, o rádio tem que ser local, né? Apesar de sermos afiliados à Rede Jovem Pan, que é a maior rede de rádios do Brasil, são 120 emissoras integrantes, vai 121 agora, que eu acho que tem Natal, né? E tem mais uma Classic Pan também inaugurando. A gente faz das 7 ao meio-dia local, das 15 horas 17 local, 18 às 20 horas local, ou seja, tem mais de 10 horas local por dia, para você aproximar. E o resto não é enlatado, que são locutores da Jovem Pan que falam Jovem Pan. Agora, eu tô vendo muita rádio pegar aqueles produtinhos de R$40, aquilo que você assina lá, R$150, com um monte de programas enlatados, prontos, onde o locutor não fala o nome da rádio. E cada conteúdo é uma plástica diferente. Vai começar a Parada Brasil. Tem uma vinheta de abertura numa voz, tá? Aí começa um outro enlatado, com outra plástica, ou seja, a rádio perde a identidade, aquilo não conversa nada com nada. Era mais vantajoso ele pagar um locutor local para gravar as locuções que identifica com a rádio dele, com a comunidade, do que pôr um enlatado desse. E a turma está fazendo isso. Está acabando com o rádio. Já foi. E como que você enxerga essa mudança, né, da Jovem FM para Jovem Pan, né? Você trouxe bem esse ponto da questão do rádio local, né? Óbvio que a rede ela tem ali a sua estrutura e por ser uma afiliada, a plástica conversa, né? Mas como que você vê essa diferença? Vamos até a nossa região mesmo. Aqui na nossa região, as redes e as rádios locais, como que você vê essa... Cara, a rede não é só você colocar uma rede, eu vou colocar ali Nativa FM aqui numa rádio da região, pronto, eu vou arrebentar. No começo, você vai começar do zero. Porque até as pessoas... Rádio é rotina, é costume, né? Não é só pendurar numa rede.
Se você não fizer um local para ter aproximação ali, não dá certo. Né? Eu conheço até afiliadas da Jovem Pan que são rede 24 horas. Eu estou num grupo, eu participo do grupo com mais de 200 pessoas integrantes das afiliadas, e tem gente que pendura. Tudo bem. De repente o cara financeiramente está funcionando. Né? E eu não vou criticar o cara. Pô, tá dando resultado. Porque, na verdade, o que importa é o resultado. O que importa é o resultado. Em qualquer ramo de atividade. Treinador, se ele vai de cueca pro campo, pijama, Adidas, boné virado para a esquerda, o time tá ganhando, meu amigo. Estica o tapete vermelho. Agora, eu entendo que deixar pendurado numa rede ou encher de enlatado numa rádio bandeira branca não funciona. Tem que ter um local bem feito e o principal é achar um locutor que entenda que ele não pode fazer a locução igual a da rede. Ele tem que fazer uma locução de aproximação. A rede não tem condições de mandar alô pro cara que tá ouvindo a gente em Santa Rita. Né? Quando mudou para Jovem Pan, eu percebi que a região de Itajubá, que a gente mudou e melhorou o alcance também, e vai melhorar mais ainda. A gente tem um aumento de potência em caminho aí, né? A caminho. Mudança de frequência também, por causa das interferências, tudo isso aí está a caminho. Mas o pessoal de Itajubá achou muito esquisito, porque Itajubá não conhecia nenhuma rede de rádio. Nunca teve uma rede em Itajubá. O que eles tinham ali em vista era as rádios locais, como era feito daquela forma. Já a região inteira ficou assim, fascinada. Pô, a gente recebe ligação telefônica. Abraço pro Rogério aí de Pouso Alegre, tá? Do Morumbi, sempre participa. Um monte de gente de Pouso Alegre pergunta, pô, melhora o sinal para pegar melhor aqui, cara. A demanda deles ali. Santa Rita também. Todo respeito lá, a D2 lá, a gente passou um tempo sem pegar porque caiu raio na torre, né? Até pedia pra você, Weber, tá pegando aí não, né, Weber? O pessoal ligava ali, pô, não tô pegando. E Itajubá no começo tem uma resistência. Agora, o pessoal acostumou e a gente vê, pelo menos na audiência digital, que a gente não tem pesquisa lá, a gente vê que a gente tem maior audiência digital do que na época da Jovem FM. Cresceu o digital. No FM a gente tem a impressão. Em carro, por exemplo, lá eu ando muito de Uber, o carro não vive arrumando, né? E é Jovem Pan e Max FM. A Max é uma outra emissora do mesmo grupo nosso, lá, né? Do mesmo grupo. Tem uma outra administração, mas é do mesmo grupo. E são as duas que... Agora, o povo só ouve elas? Não, ouve outras, mas em carro são as duas que dominam. E assim, como que você enxerga o rádio para os próximos anos? Como a gente começou a falar lá no início, né? Houve um grande aumento no número de ouvintes no rádio, principalmente por conta da pandemia. Acho que a pandemia trouxe essa proximidade das pessoas de volta para o rádio. Uma geração mais nova começou a consumir um pouco mais. Os Estados Unidos tem muito mais pesquisa que a gente, apesar que aqui também tem muitas pesquisas da Cantar Ibope, né, da Edson, tem essas pesquisas importantes que acontecem anualmente, mas você vê que eu acompanho muito algumas pesquisas norte-americanas que lá é muito constante. O rádio lá é muito mais presente do que aqui no Brasil, né? Lá ainda tem AM, tem FM, ainda tem essa presença massiva. O AM lá não é onda média, tá? O AM lá é qualidade digital. Sim, sim. O AM lá é o FM daqui e o FM lá é o FM digital que talvez... Futuramente, quem sabe, né? Acho que não vai pular essa etapa. Ainda tem o rádio via satélite lá. Sim. O futuro eu vejo o seguinte, Weber, o desafio é sair do óbvio. As pessoas não estão... Aquele formato de horóscopo, dicas de novela, dicas de limpeza de casa, não tem nada contra. Aquele formato do óbvio que você viu a vida inteira no rádio, música é commodity, é importantíssimo. Primeiro eu vejo o rádio segmentado. Aquele rádio toca tudo, não tem mais, não vai. Pô, toca o Ganso, eu tinha uma rádio que chamava Líder FM, ou American Sat, antigamente também tinha. Tocava um Guns N' Roses, depois um Zezé de Camargo e Luciano.
Hoje em dia é sardinha com leite condensado, né? Um dia eu vi uma rádio tocando Restart, depois tocou Ramones. Pois é, lá em Itajubá. O cara que gosta do Ramones odeia a música do Restart, entendeu? Não casa, e tocava as duas. Então, o rádio é segmentado hoje. A gente pode observar que aonde as pessoas mais consomem rádio é aonde tem a maior variedade de estilos. Praças como Belo Horizonte, que o alcance chega a quase 90%. Quanto mais rádios com estilos diferentes tiverem, maior é o consumo de rádio naquela praça. Então, não dá para todo mundo tocar sertanejo. Não dá para todo mundo tocar rock. Tá chato pra caramba. Tem que ousar. Tem que investir em conteúdo. Pô, essa rádio aqui é uma rádio adulta, contemporânea, mais quente. Em vez de ser só música lentinha, ela toca uma coisa mais voltada pro cara 40 a mais, mas é mais animada, uma vinheta pra cima. Bacana, joia. Ah, não, essa é mais soft. É mais suave. É o caso da Alfa. Não, a Antena 1 é só música internacional, qualificada, mas o locutor ou a locutora fala de música em música. Nem que for Antena 1, 1:27, George Michael. Ela fala. Então você sente presença, companhia. E tem que investir no conteúdo. Que a música é commodity. Conteúdo que, por exemplo, você tem lá o Hora 12. Conteúdo. Como é que chama aquele cara? É Ganso? O Ganso. É Pato ou Ganso? O Ganso, abraça, que eu não te conheço, não. O cara toca pra caramba. Aquilo é conteúdo. Eu tô falando da D2, uma concorrente, hein? O Papo Reto é conteúdo. A Nádia faz lá com o Juninho lá, sábado de manhã. Como é que chama lá? Pode mandar embora que não sabe o nome do programa da rádio. Pode passar no RH, o Richard acerta, faz. Então, é conteúdo, cara. Né? Pânico é conteúdo. Jornal da Manhã é conteúdo. Missão Impossível Jovem Pan. É um programa que as pessoas. Pô, terminei com a minha namorada, a mina sumiu. O meu relacionamento não tá dando certo. Passa um psicólogo. E ligam lá a dupla, né? Às vezes o Christian Pior participa, né? A Lígia Mendes, e eles pedem conselhos, não só amorosos, mas de amizade. É conteúdo, né? O Jurassic Pan, conteúdo, cara. Né? Você tem a Morning Show, né? Outras coisas. Rádio tem que investir em conteúdo relevante, contemporâneo, atualizado, que possam impactar e mudar a vida das pessoas. E rádio tem que ser bonita, cara. Você tem que ouvir uma rádio, tem que dar gosto de ouvir. A vinheta tem que conversar com a música. O locutor tem que conversar com a plástica da rádio. Cara, o locutor não, comunicador, que locutor vai quebrar. Então é isso, eu vejo isso. É nichada, segmentada e o conteúdo é a bola da vez. E conteúdo você pode criar, você pode ter conteúdo que não vai no FM, cara. Você pode ter conteúdo que vai somente no digital. A Jovem Pan, por exemplo, o Panflix, que você tem lá todo o conteúdo Jovem Pan, TV Jovem Pan, as rádios pela região, podcast como Show Business, que é um podcast de negócios. Você tem uma série de conteúdos que não vão no FM, nem na News, nem na Classic. São conteúdos exclusivos do Panflix. E você saber fazer esse diálogo, essa conversa entre plataformas também acho que é importante, né? Você tem essa questão, o FM tem aquele produto, mas você também tem uma continuidade do FM ali no seu digital. É uma extensão do dial. Por que o cara não faz o portal da rádio dele como um portal de notícia? Nisso, como é que chama o ex-presidente da Associação Mineira de Rádio e Televisão, que é dono da Onda Sul e da Onda Postos, o Luciano, que eu sempre fui fã, desde os anos 90, quando surgiu a Onda Sul, né? A rádio, o portal Onda Sul é um portal de notícias do sul de Minas, que também tem player da rádio dele. Na verdade, o site da rádio dele é o portal Onda Sul, cara. Então, com o portal, você alavanca o seu digital. A pessoa vai na notícia, que às vezes tem um link na rede social. Vai para o portal. Pô, tem aqui a rádio, clicou, legal, conteúdo da rádio. E vira um hábito.
Você faz como há um tempo atrás, o Mark Zuckerberg queria fazer isso com o Facebook, né, e com as plataformas dele, no Instagram. Ele queria que a internet fosse ali dentro, né. Obviamente, ele não conseguiu fazer isso do jeito que ele queria, porque existem muitos outros canais, mas o rádio, ele tem a possibilidade de fazer isso, né, ele integrar numa plataforma digital, nas suas redes sociais e fazer todo esse conteúdo... Rádio FM, rádio streaming, smartwatch, Alexa, Google, Siri, né? Seria. Da Apple, smartwatch, de repente num tablet, computador, é podcast, né? É podcast no YouTube, no Kawaii, sei lá, no Spotify. como é que chama que é aquele chinês lá que é TikTok. TikTok. O brasileiro pensa que TikTok é só porcaria, dancinha, não. Esse é o teu algoritmo. Você vê uma dancinha, o algoritmo entende que você gostou, fica sugerindo. Começa a pesquisar vídeos com outros conteúdos. O algoritmo entende e começa a sugerir aquilo. Tá no TikTok? Bota o teu conteúdo lá. Um flash de reportagem ali. O rádio vai muito além do dial, né? Do FM. O pessoal precisa entender isso. Willer, e hoje o comercial, o marketing, né? A gente sabe que, obviamente, tem muita gente que entende o marketing como ele precisa fazer, a publicidade como entende fazer. Mas a gente também sabe que muita gente, às vezes, entende que a publicidade tem que ser... ou às vezes nem investe em publicidade porque não vê de fato a necessidade disso, mas a publicidade ela precisa também ser multiplataforma, né? Às vezes o cara pensa, vou colocar aqui no meu Instagram, no meu Facebook. Cara, você tocou num assunto que é relevante e oportuno. O conceito do marketing hoje é um marketing 360. Aonde tem audiência, tem negócio, né? O sujeito acha hoje, a grande maioria, que ele vai fazer um cartazinho e ele vai postar na página. Primeiro, ter uma página no Facebook, no Instagram, cara, não faz mais que obrigação. Se você não tem, você tá fora do jogo. Tem que ter. Ponto. Segundo, panfletagem ali. Primeiro que o algoritmo não vai mostrar nem para os seus amigos. Ah, mas eu tenho 5 mil, mais que 5 mil, o Facebook não deixa, né? Como amigo. Como página, sim. Mas não vai mostrar. O algoritmo vai reduzir para meia dúzia de pessoas. Se impulsionou? Não. Outra coisa, qual é o conteúdo mais consumido na internet? Não é panfletinho, não é cartazinho. É vídeos curtos. Se é um social media, você sabe disso. Vídeo curto é 80% do consumo da internet, né? Então o cara já nem paga para produzir um vídeo. Às vezes ele não enxerga, vou contratar um Weber da vida para fazer uma filmagem, uma produção de um vídeo profissional. Se impulsionou esse vídeo? Não, bobeira. Eu boto no Unifei Vendas ali, no Santa Rita Vendas e tá tudo certo, meu amigo. O algoritmo não vai. Então é marketing 360. Né? Olha a Coca-Cola. Você vê a Coca-Cola numa placa, num bar de comunidade ou num freezer, num outdoor de papel na beira da rodovia, numa série da Netflix como Cobra Kai, no intervalo do Jornal Nacional, numa placa de publicidade de um campo de futebol ou num painel de LED. Marketing 360. Porque ela sabe que se ela abandonar no Kawaii, no TikTok, a Coca-Cola sabe que se ela der uma piscada, a Pepsi cola junto. Porque produto bom não vende sozinho. Produto bom tem que ser o tempo todo estimulado o desejo. Agora, tem outra coisa. E no rádio, cara, tem um problema maior. Porque houve uma juniorização dos gestores, dos tomadores de decisão. A turma velha que nem eu, tá no pijama. Vou deixar o meu filho agora tomar conta dessa parte de marketing, ele entende dessas coisas. E a gente vai cair naquele ponto que 80% ou mais da população acima de 35 anos consome rádio. Mas muitas vezes o cara tem 28, 27, tá tomando decisão pro pai dele.
E aí esse cara não ouve rádio. E porque ele não ouve, por gosto pessoal, sem nenhuma pesquisa, sem nenhum conhecimento de marketing 360, eu não vou fazer. E ele não tem a noção. Então, o desafio do radiodifusor, do cara da venda do rádio hoje, informar, vender e informar. Você tem que mostrar para as pessoas números. Não adianta chegar lá que, ó, vai que o negócio é pica. Não. Aqui, ó, 82% do áudio consumido no interior do automóvel é o carro. Faz sentido para você? Teu público tem carro? Então. Então, qual é o público que atinge a sua rádio? Em determinado horário, no jornal, qual é o perfil econômico? Apresenta números. Se for só com a boa vontade, com carteira, não vai vender, cara. Então tem esse agravante de ser a moçada mais nova que está começando a tomar decisões de marketing. Então tem esse desafio. E hoje você enxerga que há a possibilidade de se mudar esse cenário? Cara, se as rádios não... primeiro que... Tem um amigo meu lá, o Edson Wanda, que entende pica de rádio. O cara entende muito mais do que eu. A gente conversa muito sobre isso. Ele acha que há uma mudança de comportamento e que quando um sujeito atinge uma certa idade, ele pode criar o hábito. Porque, por exemplo, suponhamos que o Juninho tem 21 anos, está descompromissado, andando de skate, aí ele começa a trabalhar e começa a ter uma rotina de ir ao trabalho. No trabalho, nas reuniões, conversam de política, de economia, local, estadual, e ele começa a perceber que, pô, não tô sabendo de nada, eu não sei nem quem que é o secretário da pasta A, B ou C, eu tenho que saber. Aí ele começa, devido ali à maturidade dele, a consumir conteúdos jornalísticos, por exemplo. Né? Então, há essa mudança de comportamento. Agora, isso é uma interrogação, ninguém pode prever o futuro. Se o rádio não entregar conteúdo que vai de encontro ao jovem, ele vai continuar não ouvindo ou consumindo pouquíssimo. Nós pegamos uma época, Weber, você deu testemunho no começo, que nós ouvíamos rádio junto com a mãe e o pai. Uhum. O pai ouvia, você tinha lá nos anos 90, por exemplo, o pai e a mãe, todo mundo na casa ouvindo a mesma rádio. Eu te pergunto hoje, tem isso? O gosto musical é totalmente diferente, totalmente diferente. O jovem consome outra coisa, então tem que ter rádio também com conteúdo que vai de encontro a essa população juvenil, geração Z. Tá? E tem algumas rádios que têm feito a lição de casa, que são, pela proposta delas é muito bem feita. Dumont FM, de Jundiaí, a Magia FM do Danilo lá em Florianópolis, fazendo um trabalho bacana também, apesar que ela não pega só o jovem, ela tem alguns clássicos também que pontuais ali. Então tem que ter conteúdo para esse jovem. Não adianta querer pôr goela abaixo, que o cara não vai consumir. Se o cara que tá ali no rádio, né, o cara que tá na frente, né, vamos dizer ali, o cara que tá trabalhando ali na comissão de frente do rádio, se ele não souber estudar bem o mercado, ele fecha as portas. E outra coisa, cara, o dono de rádio também tem que parar de toda vez que fazer um post em rádio, eu já falei até pra você uma época, né, várias vezes, né, para de colocar foto de rádio velho. Dia Mundial do Rádio. Rádio tal, aí bota um aparelho valvulado, aí bota lá no Instagram dele lá e posta. Como se os receptores não modernizassem. Por que não bota uma central multimídia de um carro hoje novo, ali, digital, com RDS? RDS, para quem não sabe, aqueles caracteres que aparecem, né, escrito o nome da rádio, o nome de algum conteúdo da rádio no painel do teu carro, tá? Não, mas sempre coloca uma foto de rádio velho. Isso associa, cara, o veículo a aí o filho vai falar, pô, rádio é aquele negócio que meu pai escuta quando entra no carro. Então tem que parar, vai postar foto de um rádio, bota moderno, bota de um aplicativo, de um app. Mostra que o rádio é digital. Que o rádio é digital. A TV demorou um pouquinho, comeu bola, né? Uhum. A TV demorou um pouco. Assim, agora que os últimos anos que a TV chegou no streaming. A Jovem FM em 96 começou
a transmissão por streaming, pela projeção. A TV não colocava, nem dava também na época, né? Porque a internet não dava, escada, etc e tal, mas demorou muito. Você não via muito TV aberta para você assistir no streaming lá no site. Os caras queriam, aí acordaram que não dá para brigar com a internet. A internet não é para você brigar, é para você usá-la como ferramenta de distribuição de conteúdo. A MTV, não sei se você vai recordar, a MTV tentou iniciar, ainda nos anos 2000, uma tentativa de colocar alguns vídeos na internet e naquele período ainda foi uma furada, né? Que eles tentaram, provavelmente por conta da internet que a gente tinha no Brasil ainda, muita gente não conseguia assistir, não conseguia acompanhar conteúdo, não deu muito certo. A MTV foi uma das emissoras que mesmo sendo jovens, ela não conseguiu se manter no país. Era uma, né? TV musical, né? Sim. É uma TV musical. E durou um certo tempo, a partir do momento que as pessoas não precisavam ter um canal ligado ali, né? Pulverizou com a internet, com os streams, com o crescimento enorme do YouTube, né? E outras plataformas de vídeo. Realmente foi pro foi pro beleléu. Willer, não vou tomar muito mais seu tempo, o papo tá bom. Cara, prazer falar tá sobre aqui, rádio cara. é bom demais. É desafio, cara. Futuro do rádio. Não tem como prever, mas tem que ficar atento, porque o rádio dá sintomas. Né? Então, a gente vê hoje que a cada 10 rádios, 7 estão ruins. Né? Infelizmente, os principais culpados são os donos de rádio. Tem muito dono que tem mente aberta, que investe, mas os caras sucatearam o rádio, né? no interior. Então tem que fazer o dever de casa e valorizar profissional. Cara bom tem que pagar bem. Cara ruim tem que mandar embora. Não tem condições, faz caixa e manda embora. Cara ruim manda embora. Cara ruim você perde cliente. Cara ruim é despesa. Cara bom é investimento. Coloca ele para participar do lucro da sua rádio. Né? E saber segmentar, né? E segmentar. Não dá para pegar todo mundo hoje mais. E só para finalizar, Weber, o que estragou também bastante o rádio é o tal do jabá. Escritórios pagam para impulsionar, para as rádios tocarem música. Para algumas rádios foram fontes de receita, mas para o segmento e para o artístico, para o conteúdo, foi uma porcaria. Né? A música toca 2 meses, aí corta aquela música, coloca uma música seguinte, porque o que dá dinheiro hoje? Não é a música, é vender show. Ninguém vende show se não tiver a música emplacada. Você pega cantores famosíssimos, são impulsionados, pagam para tocar em rádio. Isso aí eu vejo como uma coisa muito negativa pro rádio. Antes da gente finalizar, então, só trazer esse ponto também que eu acho importante você tá falando, porque assim, o jabá ele ainda existe muito, e hoje as músicas, muitas das músicas, elas são extremamente temporais, né? Mas existem muitas músicas atemporais, música de 1950, 1930 que ainda toca, 1980 que ainda toca, e músicas que são ali de semana, né? Uma semana toca, outra semana já morreu. Tem jabá em música pop, tem jabá em rádio pop, mas é bem menor. Sertanejo é muito mais. E cantores do topo. Recebe, tem escritórios que ganham para isso. Cara, isso é muito ruim, cara. Porque as pessoas não estão consumindo aquilo que foi goela abaixo, cara. Isso caiu muita qualidade hoje. Por isso que o rádio adulto também cresceu bastante, cara. Porque você pega um cara mais velho hoje, o cara 40 a mais, na minha época lá de mocidade, pô, não tinha João Bosco e Vinícius, não tinha essas duplas que são chamadas de universitária, que não tem de universitário nada, né? O que era o sertanejo naquela época? Chitãozinho, no máximo Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo, né? Mas só que naquela época nossa, U2 também era popular, Paralamas era popular, Engenheiros do Havaí era popular,
Tocava, o povão consumia. Quem que não sabe cantar era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, né? Infinita Highway, Legião Urbana, Faroeste Caboclo, Tempo Perdido. Então, aquilo era popular. Então, quando você faz uma rádio adulta hoje, a turma lembra, por mais que gosta de sertanejo, pô, mas naquela época eu consumia aquilo. Então, e tá muito igual hoje, cara. Isso é uma crítica, não tem nada contra o sertanejo, eu acho que tem que ter. Mas tá muito igual, uma dupla é muito parecida com a outra. Você não sabe mais quem que é quem, é tudo igualzinho, cara. E tem meio que, às vezes, uma levada, né? Começa um estilo de letra e toca ali em 10 rádios, 7 rádios toca as músicas que parece que são uma cópia da outra, né? Você pega numa praça, por exemplo, tem 5 rádios, 4 tocam sertanejo. Isso não é bom pro segmento rádio, né? Quanto mais rádios, repito, com estilos diferentes, com propostas diferentes tiverem, melhor é. E agora, quando eu falo rádio adulto, você pode fazer uma rádio sertaneja adulta. Você quer um exemplo de uma? Panorama. Até então a de Cambuí, a Viva, agora mudou o nome, né? Agora acho que é Curiacos, mudou, eu não ouvi recentemente, mas enquanto era Viva FM, era uma rádio sertaneja adulta. Né? Então, enfim, a gente torce, né, tem que ficar atento a essas mudanças e é um desafio, a gente não sabe o que vai acontecer. Né? Esperamos que... Era o Facebook está indo, agora é o Instagram, amanhã pode ser A, B ou C, vamos lá, mas o rádio continua. Continua e vai continuar sempre. Opa! Willer, muito obrigado por você ter vindo aí pra gente fazer esse bate-papo. É sempre bom falar sobre o rádio, é sempre bom a gente reviver sobre essa atmosfera e como eu disse aqui, que dure muitos e muitos anos, né? Tomara que dure, cara, e a gente espera trocar mais ideias, sentar mais. Você casou, teve filho, eu também tive, contato nosso é mais online, né? Mas vamos voltar. Vamos trocar mais ideias. Vamos lá, vamos continuar que o rádio tem que avançar, tem que fortalecer na região, né? Sucesso aí no seu trabalho na D2 FM lá. Pessoal, quando quiser comparecer na Jovem Pan para tomar um café também, tá porta aberta, tá? Você lá e a turma de Santa Rita, vão ser sempre muito bem-vindos. Digo mesmo lá também, precisar, aparece não, lá. O Tavinho, fala pro Tavinho que a gente fazia um churrasco ali, cara, todo final de semana. Mentira, todo final de semana é mentira. Uma vez por mês tinha um churrascão lá. Era o Tavinho, o Edson Vander, da Panorama, o Choque, lá da RPA, lá em Pouso Alegre, o Fabiano Lupe, que na época estava na D2 também, né, e na Educativa e na TEL, nas duas. E a gente fazia um churrasquinho. Aí a pandemia veio, cara. Atrapalhou tudo. Tavinho nunca mais chamou a gente, mas vamos marcar. Willer, valeu, brigadão, e as portas estão abertas aqui também para voltar sempre pra gente trocar uma ideia. Valeu, Weber, sucesso, parabéns aí pelo podcast. Acho que são conteúdos que enriquecem, né? Que levam informação e é muito bacana. E os cortes que você faz também, espetaculares. Valeu, brigadão, e a gente se vê num próximo episódio. Se você gostou desse bate-papo, assim como eu gostei, continue sempre ligado aqui no Multicast, porque a cada semana temos aí um novo convidado, novas conversas. Até lá! Você tá pronto para dar um up na sua saúde? Na Academia Up temos tudo que você precisa para atingir os seus objetivos. Na Academia Up você encontra profissionais qualificados e dedicados a cuidar das suas necessidades, seja para perder peso, ganhar massa muscular ou melhorar a qualidade de vida. Venha conhecer um ambiente motivador com equipamentos modernos e um time que vai te ajudar a alcançar seus objetivos. Não perca tempo, comece hoje mesmo a transformação que você merece e dê um up na sua saúde. Fala pessoal, sejam bem-vindos à Academia Up. Funcionamos de segunda a sexta, das 6 da manhã às 10 da noite, não fechamos por almoço, e dias de sábado, das 8 da manhã ao meio-dia. Vem dar um up na sua saúde. Dê um up na sua saúde. Treino forte me faz bem. Com força, foco e fé. No YouTube, nas plataformas digitais, nas redes sociais ou no site. A qualquer hora ou em qualquer lugar, você confere tudo o que acontece no podcast da Serra da Mantiqueira. Manticast, onde o entretenimento e o conhecimento se misturam.